Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 17 de setembro de 2024. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Tem alguma demanda para a Justiça resolver? Já estão abertas as inscrições para a Semana Nacional da Conciliação. Desafios da aplicação da Lei de Drogas são tema de colóquio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Morador vítima de ataque de cachorro no norte de Minas deve ser indenizado por danos morais e materiais. E ainda, o Observatório do Judiciário reúne especialistas com biomas brasileiros para debater propostas de ação para o meio ambiente. Esses são os destaques da edição de hoje. Eu sou Mércia Lívia e este é o TJ Minas primeira edição. Fique atento. Se você já tem um caso na Justiça, pode pedir o agendamento dele para a Semana Nacional da Conciliação por meio do canal Quero Conciliar. Denise Guimarães explica como se inscrever. Com o tema É Tempo de Conciliar, a 19ª edição da Semana Nacional de Conciliação será realizada entre os dias 4 e 8 de novembro de 2024 nos Tribunais de Justiça, nos Tribunais Regionais Federais e nos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. A campanha é organizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006. Durante uma semana, os órgãos do Judiciário fazem força-tarefa para resolver em menos tempo, com menos burocracia e assegurando o direito das partes a maior quantidade possível de conflitos judiciais. Existem dois tipos de conciliação: a processual, quando o caso já está em andamento na Justiça, e a pré-processual, que ocorre antes de o processo ser instaurado. Nessa última, o interessado busca uma solução com o auxílio de conciliadores ou mediadores. Cidadãos ou instituições interessados em incluir os processos na Semana da Conciliação também podem procurar o tribunal responsável com antecedência. Assuntos como inventário, guarda de filhos, direito do consumidor, serviços públicos, meio ambiente, dívidas, entre outros, são passíveis de conciliação. O TJMG também está na semana e o cidadão que quiser participar deve fazer o agendamento de processos até o dia 4 de outubro por meio do canal Quero Conciliar. Entretanto, o serviço de agendamento não é automático. Mesmo que o processo não seja incluído na Semana da Conciliação, não se preocupe, pois você pode conciliar o ano todo. O Cadastro Nacional de Mediadores e Conciliadores Judiciais conta atualmente com 10.863 profissionais para auxiliar na resolução pacífica de um conflito, seja ele judicial ou ainda na fase pré-processual. Os resultados da Semana Nacional de Conciliação serão avaliados pelo CNJ e os tribunais que alcançarem os mais altos índices de produtividade vão receber menção honrosa na 15ª edição do Prêmio Conciliar é Legal. Para ter acesso ao canal Quero Conciliar, entre no portal tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. Termina na próxima sexta-feira o prazo de inscrição para o concurso do Superior Tribunal de Justiça, destinado à formação de cadastro de reserva para cargos de analista judiciário. Iniciadas no dia 30 de agosto, as inscrições ficam abertas até às 6 da tarde do dia 20 e devem ser feitas no site do Sebrasp. As provas estão previstas para o dia 1º de dezembro. O concurso vai ser realizado no Distrito Federal em etapa única de caráter eliminatório e classificatório, com provas objetivas e discursivas para todos os cargos, além de teste de aptidão física específico para os candidatos ao cargo de analista judiciário na especialidade inspetor da Polícia Judicial. Tribunal de Justiça de Minas realiza evento que discute a lei de drogas e trata das adversidades no cumprimento da legislação no Brasil. Os detalhes com Isabela Melano.
reconhecer a estrutura e a aplicação prática da Lei de Drogas, bem como debater sobre a abordagem brasileira às drogas, incluindo políticas públicas, tratamento de usuários e desafios na repressão ao tráfico e à macrocriminalidade, foram os temas abordados no primeiro colóquio Lei de Drogas, Desafios e Perspectivas no Brasil, promovido pela EJEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, órgão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é responsável pela seleção, formação e desenvolvimento contínuo de servidores e magistrados no âmbito do Poder Judiciário Mineiro. O idealizador do evento, o desembargador Enéas Xavier, fez uma análise da lei que está em vigência há quase 20 anos e falou também sobre as dificuldades de aplicação da lei, em especial a fixação de pena. Quando a gente analisa a população carcerária brasileira, cerca de 30% dos encarcerados estão ali em decorrência da lei de drogas. E quando a gente analisa a população carcerária feminina, mais curioso ainda, nós temos cerca de 65% das encarceradas estão ali em razão da lei de drogas. E aí, quando a gente vai analisar a legislação, nós temos uma lei que ela é de 2006, portanto, decorridos aí quase 18 anos, e praticamente nós não temos no Brasil seminários, discussões sobre essa lei. Então, eu acho que esse é um tema que ele é palpitante. Ele, não obstante uma legislação já de 18 anos, nós temos uma jurisprudência extremamente oscilante. Aqueles que lidam com a lei podem analisar, apenas a título exemplificativo, quando a gente pega lá o artigo 42, quantidade e variedade de entorpecentes, nós não temos absolutamente nenhum parâmetro de aplicação da legislação. Como nós temos uma legislação e como nós temos dentro do nosso próprio gabinete tanta oscilação sobre a aplicação da lei em questões, às vezes, básicas, como na questão especial, na questão da fixação de pena. Portanto, a ideia deste colóquio é que a gente possa, de certa forma, iniciar as discussões, eu diria até com um tempo de atraso no Brasil, sobre um tema que eu acho que ele envolve as diversas consequências nos campos que nós temos no Brasil, em especial no aspecto social. O desembargador Cristiano Álvares Valadares do Lago, que representou o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, na abertura do evento, falou sobre a importância do judiciário lidar com a temática das drogas para contribuir para a solução deste problema que atinge toda a sociedade. Falar sobre lei de drogas é falar sobre uma problemática que atinge a nossa sociedade há muitos e muitos anos. E eu me lembro de ter lidado com a Lei 6368/76, de 76. E desde aquela época nós já tínhamos uma carência muito grande de decisões e entendimentos jurisprudenciais aptos a lidar efetivamente com os problemas da lei de drogas. Nem se fala com relação a políticas públicas. Sabemos que hoje os presídios são praticamente dominados pelas drogas e as grandes facções. A nossa sociedade contaminada pelas drogas. Se nós do judiciário não soubermos lidar com essa problemática, nós não teremos como solucionar esse problema, muito difícil de se resolver. De maneira, então, que essa reflexão de hoje, através desse colóquio, se torna muito importante para que nós do Judiciário Mineiro possamos efetivamente saber como lidar com essa problemática relacionada às drogas. Então, mais uma vez, parabenizo a Escola Judicial, agradeço ao colega Enéas, desembargador Enéas, que trouxe a temática para a nossa reflexão. O colóquio apontou ainda que nos casos da Justiça Federal, em contraste com os estaduais, existe uma maior complexidade investigativa. Frequentemente, os casos relacionados à lei de drogas estão relacionados a operações mais complexas e dinâmicas de transporte internacional de drogas, que são de competência federal. O que ressalta a necessidade de reconhecer lacunas e desigualdades para então impulsionar novos conhecimentos e políticas mais justas e eficazes relacionadas à aplicação da lei de drogas no Brasil. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. Ao fim do evento, na noite de ontem, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, reiterou a importância da realização do colóquio Lei de Drogas, Desafios e Perspectivas no Brasil. Vamos ouvir.
Esse evento como disse o desembargador Saulo, de uma temática muito importante na atualidade. Nós temos que pensar na sociedade que queremos, nós temos que pensar na questão relacionada ao encarceramento e nós temos que pensar qual a dinâmica que deve ser dada ao direito penal e ao direito processual penal na atualidade. E ter esse colóquio no nosso tribunal sobre o tema é uma alegria muito grande. A seguir, morador vítima de ataque de cachorro no norte de Minas deve ser indenizado por danos morais e materiais. E mais, o Observatório do Judiciário reúne especialistas em biomas brasileiros para debater propostas de ação para o meio ambiente. Voltamos em instantes. O CNJ publicou o edital para o segundo concurso de decisões judiciais e acórdãos em direitos humanos. O prêmio reconhece juízes e tribunais brasileiros que proferiram decisões e acórdãos fundamentados na promoção dos direitos humanos e na proteção às diversidades e vulnerabilidades. Podem concorrer decisões judiciais e acórdãos proferidos no período compreendido entre 16 de fevereiro de 2022 e 16 de setembro de 2024. As inscrições estão abertas até o dia 19 de dezembro. O concurso de sentenças é uma ação do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, série de ações voltadas ao fortalecimento da cultura de direitos humanos nos órgãos da Justiça. A premiação busca incentivar a aplicação do controle de convencionalidades nas decisões judiciais, assegurando que essas estejam alinhadas com as normas e princípios estabelecidos pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos e pela jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se destaca como referência para a interpretação e a aplicação dos direitos humanos. Os interessados poderão concorrer em 16 categorias, incluindo direito das crianças e dos adolescentes, direito das pessoas privadas de liberdade, direito das mulheres, direitos da população LGBTQIAP+, direito dos afrodescendentes, direito dos povos indígenas, entre outros. Morador vítima de ataque de cachorro no norte de Minas deve ser indenizado por danos morais e materiais. As informações com a repórter Cristina Mara. Um morador de Pirapora, no norte de Minas, deve receber indenização de R$ 8.000 por danos morais e cerca de R$ 200 por danos materiais, após ter sido atacado por um cachorro da raça Rottweiler e sofrido diversos ferimentos. A sentença foi homologada pelo juiz titular da unidade jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Pirapora, Diógenes Serra Azul Albuquerque. No processo, o homem informou que estava fazendo uma caminhada quando sofreu o ataque do cão e precisou ser socorrido por viaturas do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Ele alegou que teve lesões graves, com suspeita de fratura no braço direito, causada por mordida profunda do cachorro. O morador sustentou ainda que o Rottweiler estava solto por negligência do dono, que teria aberto o portão da garagem e permitido que o cachorro saísse para a rua. Ele pediu a reparação por danos materiais referentes aos gastos com remédios, bem como reparação de ordem moral equivalente a R$ 15.000. Nas contestações apresentadas no processo, o tutor do cachorro reconheceu a responsabilidade, ressaltando que foi a primeira vez que o animal conseguiu escapar de sua residência. Além disso, alegou que tentou evitar o ataque, mas infelizmente não conseguiu. A sentença estipulou a indenização por danos materiais em cerca de R$ 200. Já em relação aos danos morais, o valor foi fixado em R$ 8.000. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cristina Mara. O Observatório do Judiciário reúne especialistas em biomas brasileiros para debater os principais problemas, o diagnóstico e as propostas de ação para o meio ambiente. Os detalhes com Sandra Pedrosa.
O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, participou da abertura da segunda reunião do Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário do ciclo 2023-2025. O encontro foi realizado no plenário do CNJ em Brasília. Os participantes debateram sobre as características, os principais problemas, o diagnóstico e as propostas de ação para os biomas brasileiros. Foram apresentados ainda panoramas científicos a respeito da Caatinga, do sistema costeiro marinho, do Pampa e da Mata Atlântica, além dos campos rupestres de altitude. As exposições foram seguidas de análises sobre a dinâmica da degradação ambiental no país. Durante a abertura, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou o atual cenário das queimadas e da seca que atinge o país. O Brasil enfrenta um dos maiores períodos de seca e de queimadas da sua história. Nós já registramos quase 200 mil focos de incêndio que já devastaram uma área superior a 224 mil quilômetros quadrados, quase o equivalente ao estado de São Paulo. Esses incêndios têm causado sérios danos aos biomas e à saúde dos brasileiros, propagando uma densa fumaça que já cobriu 60% do território nacional e já começa a afetar países vizinhos. A combinação de práticas ilegais de queimadas e a seca recorde no norte e no centro-oeste tem agravado essa situação. O ministro fez também um apelo para que o judiciário trate os crimes contra o meio ambiente, especialmente em relação às queimadas, com a seriedade que o momento requer. Aqui era preciso uma campanha de conscientização da população de não utilização do fogo em nenhuma circunstância, sobretudo nesse período de seca, e as autoridades policiais e judiciais, o próprio presidente da República me telefonou preocupado com a circunstância de impunidade em relação a essas queimadas dolosas, de modo que daqui faço já um apelo ao Poder Judiciário, aos juízes brasileiros que tratem esse crime com a seriedade que ele merece ser tratado. O desembargador do TJMG, Alberto Vilas Boas, acompanhou o evento remotamente, representando a presidência do Tribunal Mineiro. Criado por meio de portaria do CNJ, o observatório tem o objetivo de realizar estudos, monitoramentos, diagnósticos e pesquisas para subsidiar recomendações de boas práticas pelo Poder Judiciário. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também pelo YouTube na íntegra, com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No fim da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMG Oficial. Daqui a pouco, às 2 horas, tem o Tarde TJ Minas. Às 2h30, o programa de música Melodia. E acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite. Uma boa tarde e até amanhã.